E aí, você vive ou sobrevive de dança? Ter certeza, muitas vezes você está só sobrevivendo. Vamos ver a diferença entre essas duas coisas? Sobreviver de dança trabalha sem estratégia. Trabalha dizendo sim para tudo, para todos os tipos de trabalho. Trabalha sem refletir se aquele trabalho de dança compensa o que você está ganhando. Trabalha sem saber o valor real do teu trabalho. Segundo ponto, trabalha para pagar contas no final do mês. Trabalha todo mês para pagar aquelas contas quando dá, quando consegue resolver. Trabalha para sobreviver, para ganhar garantir a sua comida, a sua moradia e a sua saúde. E às vezes não dá, fica fazendo um descontrole nesse caminho todo aí. Outra coisa que sobrevive de dança, trabalha focado basicamente em oferecer o seu tempo para trabalhar para alguém. Então, o tempo ele é escasso, ele vai tendo um teto, na verdade, que tu não alcança. Muitas vezes você bota mais trabalho, porque você precisa ganhar mais dinheiro e chega num limite, você se esgota. E aí ocorre o quê? Vai ter um desgaste mental e físico. Claro, ainda mais que a gente trabalha com o nosso corpo presente ali, atuando, vai ter esse desgaste. Outra coisa, o mental vai precisar trabalhar todo esse tempo de forma desordenada, sem estratégia, também vai afetar no estado mental e que te coloca num estado de alerta total. Você fica sempre preocupado, com uma ansiedade e com medo da incerteza do futuro, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E isso é ocasionado por uma falta, um descontrole também na questão financeira. Você não consegue nem colocar quanto que você ganha e quanto que você gasta. Você não sabe como é que está a situação. Faz prestações, paga atrasado, faz todo um descontrole sobre as suas contas que também vai acarretando todo esse problema. E vive um dia após o outro sem um planejamento a curto, médio e longo prazo. Alguém que trabalha muito assim de forma desordenada não consegue parar para pensar o que eu vou fazer amanhã, como que eu vou lidar com tal coisa, aonde que eu quero chegar. Simplesmente vai tocando num ritmo frenético sem parar para refletir sobre o seu próprio trabalho. Quem sobrevive de dança não se adapta à realidade, quer mudar a realidade. A realidade ela está posta na sua frente, ela sempre vai estar ali e a gente não pode romantizar a realidade. A gente tem que se adaptar à realidade para conseguir lidar com cada coisa que vem acontecendo na nossa frente. Bom, agora vamos viver de arte, que é o que interessa, tá? Então, viver de arte, primeira coisa, trabalha com estratégia, não trabalha dizendo sim para tudo. Trabalha cuidando muito bem do seu valor, do seu serviço, do que você entrega da sua arte. Então, a pessoa tem uma estratégia de como chegar, como vender, como apresentar o seu trabalho. Trabalha também para investir o dinheiro, guardar o dinheiro, ter uma reserva de emergência para períodos complicados. Trabalha para prosperar, não trabalha só para pagar a conta. É focado o seu trabalho muito mais na experiência que o aluno vai ter do que no tempo que ele vai ter contigo. Então, tu oferece não teu tempo de trabalho, e sim uma experiência diferente, uma sensação diferente. Isso vai captar muito mais o teu aluno, o teu público, com quem tu trabalha. Então, tu oferece uma experiência de vida para aquela pessoa. Isso vai entrando num espiral legal, que é numa coisa positiva, que é você ter mais equilíbrio, calma, um estado de calma, de mente e a questão do teu corpo. O que é? Porque você tem tempo para respirar, você tem tempo para meditar, cuidar do corpo, treinar, você tem tempo para ler um livro, aprender alguma coisa nova, que é muito importante, estar sempre em estado de aprendizagem. Então isso te dá calma, porque você tá com uma produtividade boa, bem calculada, e aquilo tudo vai melhorando na tua vida e vai te baixando a questão de ficar mais ansioso e com medo, com incerteza
sobre o futuro. Outra coisa importante é que quem vive de arte tem um bom controle financeiro. Tem pelo menos uma planilha de Excel ou um caderninho onde ele anota o que ele compra e o que ele gasta. Bem controlado. Porque você trabalha numa área que é super complexa, tem muitas mudanças o tempo inteiro. Então, você tem que pelo menos ter um bom controle simples, um controle super simples financeiro para poder ver se está sobrando dinheiro no final do mês, porque se não está sobrando, se tu não está conseguindo pagar quando está lá na sobrevivência, e aí é um corre-corre louco, tá? Então, a pessoa que está com toda essa produtividade, essa estratégia, esse planejamento, vive pensando em novos desafios. Onde eu quero chegar em curto, médio, longo prazo? O que eu quero conquistar? Onde que eu quero chegar com a minha arte, o meu trabalho, as coisas, enfim. Isso dá uma sensação de prazer, porque você quer criar coisas novas, você quer planejar. E não estou dizendo que viver de arte, mil maravilhas. Não. Você tem que ter muita disciplina o tempo inteiro pensando nas coisas, porque o jogo, na verdade, o jogo tem que entender que o jogo nunca tá ganho. Quem vive de arte sabe se adaptar à realidade, ele não tenta mudar a realidade. Ele sabe que amanhã ou depois a coisa pode mudar. Que ela tá um passinho à frente das coisas que vêm, que podem dar certo ou pode dar errado. Ela sabe, ela tem os planos B. Tenha também um plano B, porque aí a coisa pode complicar. Então, principalmente quem vive de arte também sabe se adaptar à realidade. Diferenças entre as duas coisas, você pode me dizer aí, eu tô na sobrevivência, Marca, eu tô vivendo, e é bem normal, principalmente quem tá começando vai estar na sobrevivência. Então eu vou dar algumas estratégias que eu acho importantes, tá? Primeira coisa, você tem que entender que o mercado da dança, ele não existe. Como assim não existe? Tem aí, tá? Não, ele não existe porque ele não é essencial. A arte não é essencial nesse país. As pessoas não dão bola para arte. As pessoas não estão indo nem no cinema, não vão no teatro. As pessoas não percebem, na realidade, a importância que é a dança na vida delas. As pessoas podem viver sem dança. Agora, não pode viver sem comer. Não pode viver sem remédio. Não pode viver sem ter uma casa. Então, tem serviços e mercados que eles existem. Agora, o mercado da dança não. Se não tiver dança, as pessoas vão continuar vivendo. Isso é muito importante. A gente tem que pensar que o mercado da dança, por ele não existir, a gente tem que inventar. A gente tem que criar a necessidade da pessoa pensar, eu preciso aprender aquela coreografia, eu preciso assistir esse espetáculo, eu preciso ir nesse evento, enfim, eu preciso ter a dança na minha vida. Então você tem que criar, e aí vai o quê? A nossa criatividade de saber vender o nosso peixe, saber vender isso aí. Tá? Segunda coisa importante, não coloque suas fichas só no mesmo pote, tipo, vou viver de dança só dando aula. E se não der pra dar aula? E se tu torcer o tornozelo e não conseguir dar aula, como é que fica? Simples assim. Então não coloca a ficha só aqui. Percebam quais os talentos que você tem para saber que você vai precisar fazer 3, 4 coisas, pelo menos trabalhar e entender aquelas 3, 4 coisas. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O cara dá aula bem, filma, faz uns vídeos legais de celular mesmo e tira foto. Ele é super aplicado. Ele vende isso, ele faz isso para ele, mas ele vende isso para as outras pessoas, outros profissionais e tudo mais. Então ele tem, vamos dizer, tem a foto, o vídeo e as aulas que ele dá. Então ele já tem 3 frentes. Ele não é que nem o outro que só tem aqui dando aula. Então ele tem 3 frentes que daqui a pouco, se uma esgota, ele ganha da outra. Entende isso? É importante a gente ter pelo menos algumas fontes diferentes para poder entrar dinheiro. Senão, eu vou repetir. É importante ter um controle financeiro básico. Não precisa ser o mais incrível, mas nem que seja um caderno que a pessoa anote entradas e saídas, saber o que é e calcular bem o custo de dar aula num lugar, o custo de fazer tal projeto, entendeu? Tem que saber ter isso em mente, porque senão às vezes a gente se engana bastante achando que tá ganhando dinheiro e não tá.
tá só trocando moeda e tudo mais, sabe? Isso é muito importante, o controle financeiro eu acho primordial para quem quer viver de arte. Ter isso, estudar controle financeiro, a produtividade e formas estratégicas de trabalho. Então são 3 coisas envolvidas, que uma está atrelada à outra, né? Controle financeiro, estratégia e planejamento. Outra coisa importantíssima, a gente tem que entender que quem trabalha nessa área não adianta só saber dançar bem, dar aula bem, coreografar bem, isso não é o suficiente. Você vai ter que ter outros conhecimentos, ou vai ter que se ligar a pessoas que tenham outros conhecimentos, que te ajude a prosperar, ou de fazer ligações, conexões, network com pessoas que podem te auxiliar se aquilo você não sabe fazer bem. Se você não é bom de internet, você precisa se ligar em pessoas que são boas, trazer para o teu time, se ligar em pessoas que podem fazer parcerias com você para prosperar. Não adianta querer fazer tudo e às vezes nem a gente não tem condição de fazer tudo, a gente não é bom em tudo e a gente tem que saber ser estratégico e se ligar em outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Esses vídeos eu faço esses vídeos na intenção de ajudar as pessoas a refletir, a abrir um pouco a mente sobre o mercado da dança, sobre empreender com dança, estar nesse meio e tirar um pouco, o meu desejo muito é tirar um pouco do romantismo que as pessoas têm de que dança, eu danço bem, coreografo bem, tá tudo mil maravilhas, e não é só isso, é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, ainda mais morando aqui nesse nosso país, que é uma loucura. Tá bom? Até a próxima então, valeu!